Bom, patriotas, hoje eu vou falar sobre policiofobia. E o que vem a ser isso? Uma arma maldita da agenda globalista que tem um único interesse: meter os bedelhos e decidir o que deve ser feito em nosso país. E uma de suas metas é acabar com a polícia militar no Brasil. E vem sendo seguida à risca por essa maldição vermelha desses partidos comunistas. Isso é o que eles querem fazer com você: que você viva num país sem lei. Porque o STF como instituição já não existe há muito tempo. Com exceção do Gilmar Mendes, o resto ali é tudo lacaio, advogado de merda, serviço do PT, e foram ali colocados para servir ao lulopetismo. Gente como Fachin, levando uísque, Toffoli, tudo bandido. E a destruição das PMs é parte desse xadrez. Só que eles estão mentindo de novo. Ou você acha que pode viver sem polícia? Pois bem, a policiofobia é uma construção cultural que pode ser conceituada como a promoção sistemática do ódio, da aversão, do preconceito, do descrédito e da desmoralização dos profissionais de segurança pública no Brasil. Ao contrário do que se imagina no senso comum, a policiofobia não é consequência da violência policial ante a população da periferia, e tampouco é resultante do período do regime militar. A população da periferia, historicamente, nunca teve voz, e a maioria dos policiais de hoje sequer viveram ou tiveram alguma ligação direta com o período que eles chamam de anos de chumbo. Ele é, na verdade, uma construção artificiosa e ideológica de setores da política, da mídia e da academia. E é propaganda, em regra, propagada, em regra, por indivíduos das classes média e alta, que do alto lá das suas torres de marfim, nunca sofreram abusos ou violências de policiais. Não se pode negar, claro, que no meio do efetivo haja policiais psicopatas, corruptos, né, e demais espécies de bandidos fardados. Da mesma forma como existem bandidos também no meio acadêmico, empresarial, médico, principalmente no político. Mas ninguém deseja mais do que esses sejam excluídos, processados e presos, do que a grande maioria dos policiais honestos, sérios e de bem, e que tem a sua reputação profissional maculada pelas transgressões e crimes dos maus policiais. Mas é importante dizer que em nenhum outro grupo profissional o todo é julgado pela parte através de uma maliciosa, sistemática e bem engendrada campanha de desmoralização. Já vai longe o tempo em que a mídia brasileira abordava o trabalho policial, se não de uma forma positiva, pelo menos de uma forma neutra, que possibilitava ao cidadão comum fazer um juízo de valor solidário aos homens e mulheres que arriscam a vida nas ruas na nobre missão de servir e proteger a sociedade, a mesma sociedade que hoje os rejeita e os odeia. A partir dos malditos governos de esquerda, fatos isolados começaram a ganhar destaques e serem superdimensionados. A grande maioria das ações policiais, legítimas por natureza, passaram a ser solenemente ignoradas, de uma forma que hoje quase toda a cobertura do trabalho policial na grande mídia é em forma de pauta negativa. As séries e filmes policiais que exaltavam o humanismo, o heroísmo, a bravura desses profissionais sumiram. E hoje é praticamente impossível encontrar uma produção sequer cultural onde o personagem policial tenha razão, ou seja, ser policial hoje é sinônimo de ser vilão. Como os militares voltaram para os quartéis após essa merda chamada redemocratização, a polícia passou a ser o bode expiatório da vez. O preferido dos pseudo-intelectuais da academia e da política, que para promoverem a luta de classes através de um revanchismo nojento e covarde, onde são sistematicamente achincalhados. O sistema político corrupto, composto de marginais da pior espécie, fomenta abertamente a tolerância e o estímulo moral ao banditismo, onde os exemplos de ponta são MST, MSTU, dentre outras merdas que vivem aterrorizando a vida dos brasileiros. E como consequência, a criminalização da atividade policial legítima. O produto cultural dessas ações e a grande inversão de valores produzida hoje no país, aliada à enorme sensação de impunidade, fez explodir a criminalidade. É isso que fez a criminalidade chegar nesse patamar. Essa cultura de ódio à polícia opressora invadiu também o judiciário, já nos bancos universitários. E os policiais foram empurrados, assim, para uma ilegalidade, que de tão estreita vira uma espécie de corda bamba, onde se o policial age, é acusado de abuso. E caso se omita, é acusado de prevaricação. Operou-se assim um verdadeiro desmonte do arcabouço jurídico de proteção à atividade policial. Hoje, no Congresso Nacional, facções criminosas, vulgarmente chamadas de partidos políticos, tipo PSTU, PSOL, PT, sobrevivem de semear o caos
patrocinando projetos que querem, por exemplo, acabar com o auto de resistência e com o crime de desacato, o que, se concretizado, sepultará de vez a polícia e entregará o país, de forma oficial, claro, porque na prática isso já existe, de bandeja para o crime organizado. Mas, com o governo em mãos de bandidos terroristas, dessa facção do crime chamada PT, a gente não poderia esperar outra coisa, claro. Ali só tem bandido. Em países de cultura sadia, o heroísmo e a bravura da polícia é estimulada. Policiais que trocam tiros com bandidos perigosos são aclamados, valorizados, e não são raras as vezes que são promovidos por bravura pelas autoridades constituídas. No Brasil, as mesmas ações resultam sempre numa presunção, primeiro, de culpabilidade, de forma que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um policial, por exemplo, ter uma legítima defesa reconhecida pelo judiciário. Ao policial brasileiro é presumido sempre o erro, a má-fé, o excesso, abuso, a pecha de criminoso. Em linhas gerais, são abandonados pelo Estado, que os deveria dar suporte, sendo ouvidas apenas a parte esquizofrênica da sociedade, que os condena. E dessa forma, os policiais foram entregues à própria sorte, e por isso são julgados à omissão. O fomento da desmoralização da polícia produziu também um paradoxo. Se a polícia é considerada violenta, ela deveria provocar medo e respeito, principalmente na criminalidade. Não é o que acontece. Hoje em dia se multiplicam as ocorrências em que as pessoas desrespeitam a figura do policial e avançam sobre ele, o que tem causado mortes e lesões nos dois lados. E como sempre, tem um só culpado, sempre o policial. Num passado não muito distante, era inconcebível uma pessoa sã atacar um policial. Ante esse quadro e a propaganda criminosa, particularmente por parte da mídia e dos direitos humanos, que, diga-se de passagem, não serve pra porra nenhuma, a desumanização da figura do policial veio a reboque. É possível observar uma certa psicopatia no ar, ao ver que a sociedade não demonstra nenhum apreço ou empatia com os operadores de segurança pública que tombam assassinados por marginais. Porque todos os dias nós temos policiais assassinados. Quando um bandido morre, aí vem direitos humanos, vem imprensa, vem a igreja, vem o diabo atrás, encher o saco. Agora, quando um policial morre, não vai ninguém na casa dele. Aí não aparece ninguém, direitos humanos, ninguém sequer presta a solidariedade à sua família, solidariedade à sua família. É como se o discurso hegemônico de proteção ao banditismo e criminalização da polícia produzisse uma síndrome de Estocolmo coletiva, onde os indivíduos passaram a ter simpatia por seus algozes, né, os criminosos, e odiar os seus protetores, os policiais. Assim como as ovelhas odeiam cães pastores e sorriem simpáticas para os lobos, que vão devorá-las, claro. Né? Não se combate a criminalidade vestindo camisas brancas e pedindo paz. Nenhum bandido vai abandonar o crime ou vai se tornar um trabalhador por causa disso. É preciso que a sociedade entenda em sua plenitude o velho adágio romano, si vis pacem, para bellium, que nos dias de hoje significaria: se queres paz, apoia a polícia. É preciso sustar o cheque em branco da impunidade, da hipocrisia e valorizar os soldados, as PMs, os cidadãos que, ao fazer o enfrentamento direto ao crime, tentam devolver as ruas do país aos seus verdadeiros donos, as pessoas de bem, os cidadãos que pagam impostos. Bom, depois de tudo que eu falei, eu tenho uma última coisa a lhe dizer. Deixa de ser burro e pare de acreditar que exista vida sem polícia. Se você achar que isso é possível, tente imaginar o Brasil sem polícia por uma semana. Eu não dou mais do que isso para todos vocês saírem às ruas pedindo, pelo amor de Deus, pela volta da polícia. Pare de acreditar naquela merda que se autodenomina governo, pois nessa quadrilha só existe bandido, e bandido não gosta de polícia. Pare de acreditar na mídia, pois ela está toda vendida e cheia de jornalista de merda, comunista, que não tem o menor interesse em te deixar informado e só fala aquilo que lhes interessa ou interessa a facção criminosa reinante, chamada PT. Particularmente a Rede Globo, né? A mais puxa-saco do Planalto. Pare de acreditar na Pastoral da Terra, na CNB do B, pois aqueles bispos ali são tudo comunista maldito. Não tem um que presta ali. Pare de acreditar na OAB, pois ela está a serviço da quadrilha comunista. Pare de acreditar que a polícia é bandido, pois polícia é polícia, bandido é bandido. E o policial é o herói e não o vilão. O bandido está do outro lado. Agora, se você acha que a polícia realmente é inútil e não serve para nada, e quer continuar acreditando nessas mentiras que esses malditos comunistas latrocidas
encastelados no poder, estão dizendo para você, apoie a destruição das PMs. E você vai experimentar o inferno com o capeta dentro de casa. Pay-per-view.